Programa Evidência de volta e com uma pergunta para você aí de casa. Por que tantas pessoas, mesmo nesses dias atuais, envelhecem tão cedo, mesmo com tantos tratamentos existentes? Por quê? Porque a idade cronológica e biológica não são iguais. Para comentar um pouquinho mais sobre esse assunto, eu recebo aqui o Dr. Fábio Cardoso, que é médico funcional, também sobre medicina esportiva, vai falar um pouquinho mais. Doutor, porque realmente é uma dúvida constante. As pessoas agora com tantos tratamentos por aí, acaba que na aparência a gente já consegue ver. Tem pessoas, por exemplo, de 50, duas pessoas de 50 anos, você vê que uma parece ter 60 e a outra parece ter 35. Por que isso acontece? Isso acontece por várias coisas, mas vamos começar. O processo de envelhecimento é um processo, ninguém conseguiu ainda inventar a fórmula, a fonte da juventude. Então todos iremos envelhecer. A velocidade e a forma como a gente envelhece tem dois componentes. Tem a parte genética, que é aquela parte que a gente traz dos nossos ancestrais, e ela tem uma parcela, mas ela é muito menor do que a gente imagina. E tem aquelas coisas que você faz no seu dia a dia. A música do Lobão dizia, eu prefiro viver 10 anos a 1000. Beleza, mas assim, nós temos mais 60, pelo menos 60 anos, se a gente pensar como a expectativa de vida do brasileiro. E como é que vão ser esses outros 60 anos da sua vida? Vão depender muito das escolhas que você faz no seu dia a dia. Envelhecimento. Existe o envelhecimento que ele é normal, natural, todos vamos ter, e o nome que a gente dá a isso é senescência. É envelhecer dia após dia, suas células vão perdendo um pouquinho sua função paulatinamente até o momento que a gente morre. Perfeito. E existe o outro conceito, que é o quê? O envelhecimento com doença, que é com patologia, que não é saudável, que é a senilidade. Nós costumamos sempre pensar em envelhecimento quando a gente olha no rosto da pessoa. Mas esse envelhecimento do rosto, ele se aplica também na parte de dentro. A parte interna do nosso corpo, ela também sofre esse processo de envelhecimento. E as partes e os nossos órgãos, as nossas células vão perdendo devagar. Primeiro a qualidade da estrutura, depois a qualidade do que elas funcionam. Então, a célula do estômago que digere a alimentação, ela perde um pouco a capacidade. A célula que produz enzima para ajudar o estômago a digerir, perde a capacidade. A gente vai começando a ter dificuldades, né? Todo esse processo. Então, o envelhecimento, ele prioritariamente está relacionado com um pouco da sua parte genética, muito menos do que a gente imagina. Então, assim, o que aconteceu com seu pai, com a sua mãe, ele é um aviso, mas ele não é obrigatoriamente uma sentença para você que você vai ter as doenças ou as condições dele. Agora, se você aplicar na sua vida o que foi feito pelos seus familiares, o estilo de vida, manteve opções de alimentação, de hidratação, de sono, de falta de exercício físico, com certeza você está criando um terreno muito fértil para que essa parte patológica, essa parte de doença apareça em você e você fique mais velho mais cedo. A gente tem fotos até que o Dr. Fábio trouxe aqui pra gente, que é muito interessante ilustrar. São irmãs gêmeas, univitelíneas, ou seja, totalmente iguais realmente, só que a diferença é gritante, porque uma parece muito mais velha que a outra. Doutor, isso acontece por hábitos de vida. Exatamente. Eu quis trazer, esse é um estudo australiano e americano, foi publicado há uns 2 anos atrás no British Journal, que é uma entidade, uma publicação médica muito valorizada, muito informada, e é muito legal porque começamos a colocar, dá o choque quando você olha. Eu lembro que quando eu mostrei para vocês disseram, não, mas ele não entendeu a pauta. Ele não entendeu a pauta. E na verdade não, era para mostrar exatamente, são pessoas que, gêmeas univitelíneas, quer dizer, o maior código genético está igual, só que com hábitos de vida diferentes. Uma delas tinha diabetes tipo 2, que é a mais gritante de todas. São 2 irmãs, uma tinha diabetes tipo 2, mas a outra não tem? Pois é, essa aqui teve hábitos de vida errados alimentares, se expôs a comida processada, excesso de carboidrato, sedentarismo, acabou levando a uma resistência insulínica e depois a uma diabetes tipo 2. Então, você olha as 2 irmãs e você se assusta. A outra está relacionada com o consumo excessivo de álcool. Você vê 2 irmãos e os 2 irmãos são parecidos, mas eles obviamente estão muito diferentes pela diferença. Quando a gente olha e as pessoas davam a idade deles, a diferença foi de 10 anos entre um e outro. E cigarro, que aí a gente vai falar dos hábitos ruins. O cigarro é o que a gente tem mais evidência científica provando o quê?
ele te envelhece, te faz mal. Doutor, você já deu algumas dicas aí pra gente, né? Por exemplo, o excesso de carboidratos faz mal, o fumo faz mal, o álcool faz mal. Vamos fazer um geral aí de prevenção, ou seja, a partir de que idade seria o correto a pessoa prevenir, ou seja, para não envelhecer antes do tempo, para ter até, a gente fala de aparência, porque tudo se reflete no exterior, e o que deveria, então, ser o hábito de vida correto? E a partir de quantos anos? Pois é, educação é uma coisa que a gente aprende e planta na infância. Então, os exemplos de vida, os exemplos nossos do dia a dia, eles são extremamente importantes. Então, ensinar e educar os filhos desde a infância a ter hábitos de vida saudáveis, e depois eu vou falar quais são, é importantíssimo. Quanto mais cedo você começar a se preocupar com o seu amanhã, mais longe ele vai acontecer. Então, você deixa para trás a conta. Nós temos tipo uma continha. Toda vez que essa conta, que a gente vai adicionando gastos da nossa célula, nós vamos pagar a conta mais precoce do nosso envelhecimento. Então, quanto mais cedo conseguirmos fizer. Se for na infância, ótimo. Se for na adolescência, melhor. Mas, o que a gente sabe, muito do que acontece pra gente a partir dos 40, 50 anos, acontece por opções e decisões de vida, de estilos de vida não adequados à saúde antes dos 30 anos de vida. Então, naquele período que a gente acha que a gente está podendo tudo, na verdade a gente devia estar fazendo igual a formiguinha lá daquela história de infância. A gente devia estar guardando para o inverno, que é o período depois da terceira idade, que é quando a gente vai ter que começar a se preocupar com saúde mesmo, porque o que a gente planta quando é mais jovem, a gente colhe. Se a gente planta saúde, a gente vai colher uma terceira idade com muito melhor qualidade. Se a gente planta hábitos de vida não adequados, álcool em excesso, tabagismo, sedentarismo, alimentação rica em alimentos processados, em quantidade exagerada. Nós sabemos que comer demais mata, comer de menos, se for com qualidade, a pessoa parece que vive até um pouquinho melhor. Tá? Então, isso é dados importantes. Tá, além disso, exercício físico? Sem dúvida. E uma coisa bem importante. Ah, mas doutor, eu faço 30 minutos, 1 hora de exercício físico por dia. Perfeito. Só não tá 100%. Por quê? O que você faz nas tuas outras 23 horas? É super importante nós nos mantermos ativos física e mentalmente. E o sono? Sono é uma peça fantástica. Nós temos 4 pilares: alimentação, hidratação, evitar sedentarismo e, obviamente, sono. Sono reparador, ele é importantíssimo para que a gente mantenha o nosso corpo funcionando. Muito do que acontece no nosso corpo durante o dia, ele é programado, ele é preparado durante o seu sono. Tanto da parte de estímulos sensoriais, estímulos nervosos, quanto da parte de liberação de determinados hormônios. Muito se usa hormônio do crescimento específico para melhorar, para evitar uma terapia anti-aging, mas nós produzimos, a gente esquece, a gente produz hormônio do crescimento. E no adulto, o momento que a gente mais produz no corpo é lá pelas 2 horas da manhã. Só que para eu produzir essa quantidade adequada, eu deveria estar com pelo menos 4 horas de sono. Então, quanto mais horas de sono você colocar antes da sua meia-noite, melhor vai ser sua vida. Se for 2 horas, ótimo. Se for 1h30, é bom. 1 hora é menos. Agora, criar o hábito de dormir após a meia-noite não é saudável para a grande maioria das pessoas. Há exceções, mas a gente tem que falar da regra. É a regra para todos. E outra coisa, tem que criar um ambiente. Dormir, sempre o corpo ele precisa ter um local adequado para sono. Então, quarto, eu sempre brinco, foi feito para 2 coisas. Para dormir e para outra coisa que não dá para falar agora, entendeu? Mas o quarto ele tem que entender que assim, TV ligada, internet, Facebook, Instagram, telefone, tudo isso acaba tirando a qualidade do teu sono. Aquele é um momento para você relaxar, para você começar a se programar para dormir. Um ambiente escuro, o ideal é que a gente dormir num ambiente escuro completo. Se tiver alguma luzinha, alguma necessidade, por incrível que pareça, existe um tipo de cor que não incomoda o nosso cérebro, que é o vermelho. Então, uma luzinha vermelha pode ser liberada, mas de resto você tem que dormir no escuro e acordar com a claridade. Então, essa coisa de dormir completamente escuro, quem dorme com o quarto completamente escuro e depois acorda com o quarto completamente escuro, acaba tendo dificuldade em acordar. O corpo não entende, ele não recebe informações que ele precisa receber 1 hora e meia antes de despertar. É aquela pessoa que acorda às 7, mas vai acordar mesmo às 9 horas da manhã. Crie o hábito de ter uma luzinha natural entrando no seu quarto para acordar. Você vai ver que seu dia a dia vai melhorar bastante.
Gente, dicas importantíssimas para você envelhecer, sim, porém com qualidade de vida. Dr. Fábio, muito obrigada pela participação aqui no nosso programa. Agora um breve intervalinho comercial, no próximo bloco a gente retorna com mais atrações para você. Até já!